E aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente está chegando ao nosso dia 6. E eu te pergunto, como que você tem vivido a sua vida? Você vive nesse mundo achando que aqui é o final ou que aqui é temporário? É o que esse dia ele nos diz. Esse dia 6 ele nos traz algumas reflexões sobre isso, tá? Chegando nesse dia, te confesso que tem sido desafiador para mim manter a frequência. Logo, a Bruna vai estar gravando de novo com a gente. Ela gravou dia 2, tá? Mas, falando aqui desse dia 6, dessa reflexão, desse livro, que eu super recomendo para vocês aí também, nesse dia 6 ele nos traz essa reflexão, né? E ele fala que a nossa passagem aqui é temporária. Então, a gente vive, planeja, a gente constrói, a gente tem sonhos, a gente passa tribulações, só que esse livro ele nos ensina que aqui não é o nosso destino final, né? Então, 1 Pedro 2,11 fala que nós somos peregrinos e estrangeiros na terra. E quando ele nos traz, né, essa ideia de ser peregrino, significa entender que nós estamos de passagem, por exemplo. Quando Moisés estava no deserto com o povo, por muitos momentos eles pararam, mas eles continuaram a jornada deles, porque eles eram peregrinos, até eles chegarem na terra prometida, onde Deus tinha prometido para eles, né? Então, é muito importante a gente refletir, trazer isso e perguntar a Deus, Senhor, o que tens mais para mim? Então, é aproveitar a vida que nós temos aqui, mas entender que aqui é passageiro. Muitas vezes a gente se pega nas coisas do mundo, nos medos, na ansiedade. Tem um livro do Napoleão Hill que ele fala sobre os 7 maiores medos que o ser humano tem, e o maior deles é o medo da morte, tá? Então imagina que se você chegasse aqui já com um bilhete de chegada, quando você nasce, você já tivesse um bilhete de partida. Imagina que você soubesse quando seria o dia, a hora que você morreria. Como que você agiria se fosse dessa forma? Só que a gente não tem. Então a gente não sabe. Então a gente tem que aproveitar da melhor forma que nós temos. Nós não fomos criados para viver presos somente às coisas materiais. Dinheiro é importante? Sim, é uma ótima ferramenta para servir a Deus. Só que quando a gente deixa que o dinheiro seja o nosso Senhor, aí é um problema. A aparência, status, aprovação. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, mas não pode se tornar o centro dela. E aí, quando uma pessoa ela acredita muito que essa vida é tudo, que um relacionamento é tudo, que a vida dela vai acabar, por exemplo, se não der certo, ela começa a colocar um peso exagerado em coisas que são passageiras. E aí, uma perda parece o fim do mundo, uma frustração, uma crítica, é, uma conquista parece ser a única prova de valor, por exemplo. E aí, quando a gente consegue enxergar a vida pela perspectiva da eternidade, nós conseguimos entender que nem os problemas e nem o sucesso, eles possuem a palavra final. Em Hebreus 13:14, ele fala assim, né? Pois aqui não temos cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Então, isso faz refletir da gente não viver ligado, ou desligado, né, na verdade, da realidade, ou deixar de assumir as nossas responsabilidades. Muito pelo contrário. Quem entende que a vida ela é breve, passa a viver de uma forma mais consciente. E entender, então, se ela é breve, mas por que que o Senhor nos colocou aqui? Se a gente fala de passar pelas provações, pelas tribulações, assim como o dia 5 nos ensina, esse dia 6 ele nos faz também valorizar mais o tempo, viver mais o presente, cuidar melhor dos nossos relacionamentos, perdoar com mais rapidez. Porque muitas vezes também a gente fala assim: ah, depois eu faço, depois vai dar tempo. Só que será mesmo que vai dar tempo? E ele também nos explica porque muitas vezes, mesmo depois de conquistar algo que a gente deseja, muitas vezes a gente sente que falta alguma coisa, que falta um vazio. Eu sempre falo que tem muitas pessoas que estão buscando, procurando, procurando, procurando,
E sempre vai ter aquela sensação de que existe um buraco, de que falta algo. E eu tinha essa sensação também. E muitas vezes é pelo fato da gente estar colocando e dando importância a coisas que não deveriam tanto ter a nossa importância, o nosso tempo e alugar um triplex na nossa cabeça. Então, às vezes, a gente conquista uma meta, mas logo já vai ter que aparecer outra. Logo a gente compra algo, mas daqui a pouco isso já passa. Logo nós recebemos um reconhecimento, mas depois a gente precisa de novos aplausos. Nenhum bem, posição ou resultado ele consegue preencher completamente uma necessidade que é espiritual, que é uma necessidade da presença de Deus nas nossas vidas. E a insatisfação, ela nem sempre significa que é ingratidão. E às vezes ela está revelando que nós estamos tentando encontrar sentido permanente em coisas temporárias. Então, viver sabendo que a vida ela é temporária não significa desprezar o presente, mas significa viver o presente com mais propósito, com mais presença. E aí você pode trabalhar, você pode crescer, você pode prosperar, você pode construir projetos e realizações. Mas tudo isso precisa estar alinhado com valores maiores. E aí é aquela questão, qual que é o propósito de Deus para minha vida? Isso que eu estou buscando está alinhado ao propósito de Deus? E aí a pergunta ela deixa de ser apenas o que que eu posso conquistar, e ela vem naquilo que eu já trouxe aqui também. Mas como eu posso usar isso ou aquilo que recebi para cumprir o meu propósito, para cumprir o propósito de Deus. Se Ele está nos dando um talento, eu não posso esconder esse talento. Então, o nosso tempo ele é temporário, os recursos eles são temporários, as oportunidades também passam. Mas eu acredito que nós estamos aqui para quê? Para aprender, para ser forjados, para estar buscando novos recursos e habilidades também para que a gente evolua, mas que a gente possa evoluir junto com Cristo. E por isso, cada dia ele precisa ser vivido com responsabilidade. E a minha pergunta, e a pergunta que fica aqui, não a minha pergunta, mas a pergunta que o livro nos traz também, é: eu tenho vivido como se esse mundo fosse o meu destino final, ou como alguém que sabe que está de passagem? E aí tem mais algumas reflexões que a gente pode fazer. Eu tenho dado importância demais às coisas passageiras? Eu estou investindo tempo naquilo que realmente importa? Existe algum conflito, preocupação ou ambição ocupando um espaço maior do que deveria? Como eu viveria hoje se eu tivesse mais consciência de que o meu tempo ele é limitado? Então eu te trago essas reflexões aqui também, que são reflexões que o livro me traz. Então é um estudo que eu estou compartilhando com você também. E eu espero que possa estar te fazendo muito sentido. Se tiver alguém que você entenda que precisa ouvir essa mensagem, faça essa mensagem chegar para mais alguém. Ajuda a contribuir na vida de mais alguém. Então é isso. Um grande abraço, fica com Deus e até o dia 7. Amanhã tem mais. Fica com Deus, um grande abraço e até lá.